Isso é muito importante, a gente precisa rejeitar esse discurso marxista de que nós precisamos eleger mais mulheres, ou mais gays, ou mais travestis, ou mais refugiados, ou mais jovens. O que a gente precisa é eleger as pessoas mais competentes e íntegras, independentes das suas identidades. E é sempre bom lembrar que desde o início eu procuro aqui no Paulo Figueiredo Show pegar muito leve com a Michelle. E existem razões para isso. A começar pelo fato de que eu não a conheço com profundidade. As minhas interações pessoais com a Michelle foram muito poucas e muito gentis. Eu não a conheço com profundidade, então não tenho uma opinião formada boa sobre a Michelle. Eu evito falar sobre pessoas que eu não conheço bem. Segundo motivo pelo qual eu pego leve com ela é que ela é, acima de tudo, a esposa de um amigo meu. Né? Todo mundo sabe da minha amizade com o presidente Bolsonaro. E existe uma coisa do código de ética dos homens que impede que a gente fique dando opinião e falando sobre a esposa de um amigo. Eu não gostaria de ver ninguém falando sobre a minha esposa, então eu evito falar sobre a esposa dos meus amigos também. Isso é facilmente observável caso você acompanhe o programa. O máximo que eu tenho feito é questionar a falta de apoio da Michelle ao enteado dela, Flávio, não na condição de enteado, mas na condição que ela tem de presidente do PL Mulher. Porque aí eu acho que existem dois aspectos. Existe, primeiro, a obrigação moral de apoiar alguém que é a maior esperança do marido de sair da prisão injusta que ele vem sofrendo, e o outro é a obrigação institucional de você ser membro de um partido, presidente do PL Mulher, inclusive, e você, portanto, teria a obrigação de apoiar o candidato que o seu partido escolheu para a presidência, mesmo que você não goste. Essas são as questões que deveriam ser, eu diria, inclusive, pouco controversas. Né? Esses são os comentários aos quais eu tenho me limitado a fazer sobre a Michelle. Vocês devem ter visto, por exemplo, quando o Felipe Sestaro, no Aaron Talks, me perguntou insistentemente sobre a qualidade da Michelle, por exemplo, como vice, e eu falei o óbvio, né, que o vice tem que estar preparado para ser presidente. A gente já teve 3 vices, desde o fim do regime militar, que se tornaram presidentes no Brasil. Teve o Sarney, depois você teve o Itamar e depois o Michel Temer. A história do Brasil é uma história de vices, né? Não estou falando aqui do Vasco, estou falando propriamente dito dos vice-presidentes da República. Então, nesse sentido, a minha reflexão sempre foi a seguinte: o que você sabe sobre a Michelle Bolsonaro? Você a admira pelo quê? Por que você acha que ela estaria preparada para ser presidente? Você não sabe nada sobre o que a Michelle pensa, sobre basicamente nenhum assunto. Ela nunca ocupou nenhum cargo público para que nós tenhamos track record, né? Nós temos um histórico de como é a atuação dela. Então, não faz sentido que essa pessoa seja alçada a uma posição só por ter sido esposa de um presidente que você gosta, que ela seja alçada à posição mais alta da República. Em época de Copa do Mundo, em época de Romário, eu me lembro da história, eu não me lembro onde é que ele estava na época, o Romário, mas contrataram um técnico desconhecido para o time, o cara começou a querer fazer umas reformulações, o Romário virou e soltou a seguinte frase, né? Pô, chegou, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela? Vamos com calma. Então você não sabe absolutamente nada sobre o que pensa a Michelle e, portanto, dar a esta uma pessoa desconhecida uma posição tão importante seria imprudente. Essa é a natureza dos comentários que eu costumo fazer sobre a Michelle. Não costumo fazer comentários sobre a vida pessoal dela, não costumo fazer comentários sobre questões do relacionamento dela com a família ou relacionamento dela com o próprio presidente. Procuro evitar futricas, fofocas e coisas do tipo. Mas eu diria que, pelo menos no vídeo de ontem, nós tivemos algumas pistas. Até o vídeo de ontem, antes do vídeo de ontem, a gente teve algumas pistas a respeito do que pensa a Michelle. Veja, por exemplo, já tínhamos tido uma pista, e eu chamei a atenção aqui no programa, com base na participação do maquiador dela em um determinado podcast, que eu não me recordo mais. Eu abordei aqui no programa que aquilo era um sinal, era uma boa referência de qual era o real posicionamento da Michelle, que, essencialmente, vamos ser muito claros aqui, muito diretos, o posicionamento é de que ela deveria ser a candidata, ou pelo menos integrar a chapa da presidência da República. Na época
desse podcast, ela se manifestou opinião, dizendo que o maquiador tinha dito não eram as opiniões dela. Mas ontem nós ouvimos da boca da própria Michelle o que ela pensava e percebemos que é exatamente o que o maquiador, melhor amigo dela, falou naquele famigerado podcast. Efetivamente, entrando no vídeo da Michelle, eu acho que vale algumas considerações, né? Eu vi algumas pessoas falando que acharam o vídeo muito bom, que foi positivo, que ela é uma boa comunicadora, coisa e tal. Geralmente mulheres falando isso, mas do ponto de vista de comunicação, e aí eu falo aqui como profissional de comunicação, não foi um vídeo feliz. Tá? E, de novo, aqui não é uma questão de opinião. Qualquer vídeo que você quer que se torne viral e seja lançado 1 hora antes do jogo de classificação do Brasil na Copa do Mundo, já é ruim, já é uma má ideia do ponto de vista de comunicação, porque é evidente que as pessoas estavam vendo a partidaça do vídeo do Vini Júnior. Impressionante como essa seleção brasileira não dá gosto de assistir, né? Mas o Vini Júnior está jogando bem. A partidaça do Vini Júnior e não o vídeo da Michelle, que ficou para depois do jogo. Teve também a questão do formato do vídeo. Deu problema no Instagram de muita gente. E o vídeo em si é confuso. Ele é repetitivo, ele é mal escrito porque ela estava lendo um teleprompter. Ele é sem princípio, sem meio, sem fim, né? Tanto que tem, inclusive dá para você perceber, tem aquele ar fake do vídeo que faz parecer natural, com ela tomando água e evitando dar cortes, apesar de ter sido claramente roteirizado e mal roteirizado. Se a equipe da Michelle quiser, eu empresto aqui a equipe do Paulo Figueiredo Show para ela, porque o recado que ela buscou passar está saindo pela culatra. Está saindo mesmo, né? E, primeiro, eu entendo aqui, vale dizer aqui o disclaimer, que eu entendo que muitas mulheres tenham inicialmente gostado do vídeo, né? As reações foram se transformando ao longo do tempo. Mas, inicialmente, algumas mulheres gostaram do vídeo. E eu me compadeço aqui, porque durante muito tempo as mulheres não tiveram voz, tá? Muitas vezes, durante o tempo, as mulheres não tiveram voz na sociedade. Então, elas sofriam caladas agressões, sofriam caladas as opressões verdadeiras. Então, ao ver um vídeo de uma mulher expressando que se sentiu desrespeitada, que se sentiu humilhada, elas tendem a ir, de primeira, a reação emocional, justamente pelo histórico de silenciamento da figura feminina, é uma reação, é um instinto de apoio, um sentimento de solidariedade, né? Por verem uma figura feminina denunciando o fato em que ela não teve que ficar calada. E eu digo que esse sentimento é um sentimento legítimo. As pessoas, de um modo geral, como aliás ensina Jonathan Haidt, reagem às coisas primeiro de forma emocional, as mulheres mais do que os homens, estatisticamente falando como traço de personalidade, para depois formar um raciocínio que suporte a reação emocional. Isso é humano, mas é mais proeminente nas mulheres. Mas a reflexão que eu quero propor aqui é uma reflexão mais racional. Esse é o momento de colocar a bola no chão. É uma reflexão, primeiro, racional e, segundo, como eu sempre trago aqui no programa, espiritual. Quando você olha para a Michelle, a razão do tal sucesso que a Michelle tem, essa imagem positiva que as pessoas têm a respeito dela, advém de um fato curioso que a gente estava tratando no início do programa, que é justamente o fato da Michelle praticamente nunca ter aberto a boca para falar sobre nada. Entrevistas delas são raríssimas. Ela, então, segue um papel. Ela posa muito bonita, eu acho a Michelle muito bonita, posa muito bonita, muito elegante, ao lado do presidente Bolsonaro, e com isso é construída uma imagem de Amélia, de uma mulher doce, de uma mulher bela, de uma mulher recatada, de uma mulher do lar, de uma mulher religiosa, de uma mulher que cuida do marido. É uma imagem muito bonita. Mas nas raras ocasiões onde ela resolve falar ou se manifestar, a gente fica com a impressão contrária. Vamos ver o que disse a Michelle a respeito das políticas identitárias, por exemplo, no vídeo dela. Bota o primeiro trecho aqui. Tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro. Instalamos os diretórios nos estados. Empossamos presidentes estaduais e municipais. Demos capilaridade e representatividade ao movimento que
hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Travou? Ou fui eu? E os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. Agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de Tá esquisito o negócio. Retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina. Alguém me explica o seguinte, rapidinho aqui. Esse homem que... Eu por um acaso até deveria saber, mas eu não sei. O que é esse negócio desse símbolo aqui em cima da mesa? Vocês podem me dizer no chat, não? O que é isso aqui? O que é isso? Quem botou esse comentário aqui? O que tá acontecendo, Gabriel? O que é isso aqui, hein? Libras. Ah, tá. Eu realmente não sei. Mas é feio, né? Eu te amo em Libras, é isso aqui? Ah, interessante. Amor em Libras. Obrigado, achei. Eu realmente não sabia. Deveria saber, porque, né? Parece... Eu te amo em Libras é horrível. Vocês deviam... O pessoal de Libras deveria rever isso aqui, né? Isso parece uma coisa meio demoníaca. Mas volta ao terceiro vídeo aqui. Esquece o Eu Te Amo em Libras. Vamos aqui. Obrigado. É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Eu tô botando esses vídeos aqui porque existe um ponto aqui que expressa uma das poucas coisas que eu e você sabemos a respeito da Michelle, que é o fato dela, assim como, por exemplo, a Damares Alves, serem feministas. Isso é importante que você entenda. Porque muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo. Isso não é feminismo. Aliás, a Ana Campanolo tem uma coisa ou duas a ensinar sobre esse assunto. Feminismo é um movimento de matriz marxista, pós-moderno, que carrega consigo ideias de todo tipo, como as cotas identitárias das quais a Michelle fala com tanto orgulho. Veja, a ideia de ter cotas para mulher, ou cota para raça, ou cota para orientação sexual, cota para idade, a ideia de cotas de qualquer tipo é absolutamente incompatível com o movimento da direita. Política identitária é aquela política que separa as pessoas não pelos seus méritos e pelas suas qualidades, mas sim pelas suas características físicas e genéticas. Essa é a raiz do movimento woke, do movimento da lacração, do movimento do marxismo cultural que a gente tanto combate. Qual é a ideia da direita, pessoal? A ideia da direita, a ideia conservadora é a seguinte: quantas mulheres nós devemos ter na política? Ora, quantas mulheres o eleitor quiser eleger. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens, têm capacidade intelectual até geralmente acima da média masculina, e, portanto, elas podem estar em todos os lugares que os homens podem estar. Sem a necessidade de cotas. Por que nós temos que ter cotas de pelo menos 30% para a candidatura feminina? Ora, porque esta é uma ideia da mesma matriz que criou cotas para negros e para seja lá o que for dentro de universidades. É uma ideia marxista, uma ideia feminista e, portanto, marxista, de que você precisa de políticas identitárias, ou seja, da sua identidade, para todos os tipos que levam o nosso país a ver situações como essa, que viralizou na semana passada, de uma empresa de colchões que foi multada em R$300 mil pelo Tribunal Superior do Trabalho por
falta de mulheres em cargos de chefia. Essa é a ideia de que você deve preferir o identitarismo em detrimento do mérito. Feminismo é marxista, meritocracia é conservador, é capitalista. Você não deve promover uma mulher pelo fato dela ser uma mulher. A discussão para vice do Flávio. Vai ser uma mulher. Por quê? Tem que ser a melhor pessoa para ele ganhar a eleição e a melhor pessoa capaz para ser presidente, caso seja necessário. Não, mas agora tem que ser uma mulher, tem que ser um negro pelo fato dele ser negro, tem que ser um gay pelo fato de ser gay. É com isso. Essa é uma das poucas coisas que nós sabemos sobre Michele Bolsonaro, que ela fala com enorme orgulho, é esse aspecto feminismo. Muito objetivamente, ela fala no vídeo que aumentou em 45% o número de mulheres eleitas no PL e que agora o partido tem 1.000 e tantas parlamentares mulheres. Mas o que isso significa? O Flávio reconhece esse método. O que isso significa? Ser mulher te faz uma boa política, naturalmente. Você, por ser mulher, há um mérito em si, inerente em ser mulher. Ora, eu amo as mulheres. Até demais. Minhas 2 filhas são as paixões da minha vida. Só tenho filhas mulheres. Eu quero um mundo maravilhoso para as mulheres, o mais justo, o mais seguro, o mais próspero. Mas o fato delas serem mulheres não as faz melhor do que os outros. Vejam, o evidente, né? A única mulher que foi presidente do Brasil foi um desastre absoluto. Você poderia dizer, por que é mulher? Eu falo, não, é incompetente. O Lula é quase tão ruim quanto a Dilma e é homem. Porque o que determina se você é bom ou não... Eu perdi meu retorno? Eu perdi meu retorno por falta de bateria, mas espera aí. Porque o que determina se você é bom ou não é o seu sexo, mas a sua competência, os seus valores. Então, nós precisamos... Isso é muito importante, a gente precisa rejeitar esse discurso marxista de que nós precisamos eleger mais mulheres, ou mais gays, ou mais transvestis, ou mais refugiados, ou mais jovens. O que a gente precisa é eleger as pessoas mais competentes e íntegras, independente das suas identidades, independente da questão identitária. Então, quando nós vemos a presidente do partido, que é o chamado de Partido Liberal pelo nome, mas é, em tese, o Partido Conservador do Brasil, transformar essa discussão em algo identitário, você fala assim, ferrou. É justamente a dialética marxista. Os Estados Unidos, na última eleição, escolheu um homem para presidente e não uma mulher que concorria no cargo contra ele. Pelo visto, pela lógica da Michele, a gente deveria preferir a eleição da Kamala Harris. Afinal, ela é mulher. A Michele fala muito do PL mulher e você deve se perguntar o seguinte: por que ela recebeu esse protagonismo? Porque, em razão dessa política de 30% de cotas para candidaturas femininas, passou a haver uma reserva de mercado gigante e os partidos começaram a serem obrigados a destinar um caminhão de dinheiro para candidatas mulheres. E como mulheres, por traço de personalidade, são menos atraídas por política do que homens, você precisa de um esforço gigantesco para atrair esse 30%. Vejam, você faz um esforço gigantesco para incluir artificialmente mulheres na disputa eleitoral em cargos que poderiam estar sendo exercidos e candidaturas que poderiam estar sendo exercidas por homens competentes. Pela pessoa, ou por travestis mais competentes, ou por o que quer que sejam mais competentes. Isso é comunismo, porra. Meu Deus do céu. Isso não é democracia. Quem bate no peito para se orgulhar disso está na direção errada. Então, beleza. Você tem o PL Mulher, ela diz que tem um diretório em cada estado, que o trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto o seguinte:
E o próprio Flávio estava reconhecendo isso. Aí eu faço a pergunta a você. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns! Bela ajuda. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.